todas, sejam bem-vindos. Eu sou a Dani Ribas. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, não só debatendo, mas também tendo contribuído para a semana no Conselho Consultivo. A Fabi é uma parceirona, queria agradecer a Fabi. Bom, e a gente está aqui hoje para conversar então sobre políticas para a música, né? Um tema, política é sempre um tema importante e acho que no contexto atual não pode deixar de estar na pauta do dia, né? Política e principalmente política para a música. Bom, então hoje aqui a gente vai fazer um formato mais um bate-papo. Eu já tive a oportunidade de fazer esse bate-papo algumas vezes com o Kaká, ainda que com outros recortes, mas a gente acha que esse formato de bate-papo é interessante porque inclusive favorece que vocês ao final possam perguntar e se tiverem algumas questões poderem colocar. Bom, queria começar primeiro apresentando o Kaká, que daqui a pouco vai falar. O Kaká, além de músico, tem uma larga trajetória aí na área da música, é professor universitário, intelectual, já foi diretor do Centro de Música da Funarte e agora está numa importante função que é o de articulador nacional da Política Nacional das Artes. E é por aí que eu queria começar a minha provocação, que eu estou aqui hoje no papel de provocadora. A gente está vendo aí nos últimos ano e meio do MINC, que o MINC está realmente com uma vontade de finalmente construir uma política efetiva para o setor da música. Porque, claro, ações pontuais sempre houveram, editais para a música eles sempre existiram, mas de forma pontual, de forma meio errática. A gente não tem ainda uma política nacional efetiva e implantada, e acho que o momento atual está favorecendo que se configure uma política para a música. O MINC, nesse último ano, desenvolveu uma política nacional das artes, em que foram feitas algumas caravanas para coletar sugestões para essa política nacional das artes. O Kaká, justamente essa função dele de articulador nacional era para estar articulando esses diversos agentes para contribuir com uma política pública para o setor da música. Além da Política Nacional das Artes, vocês devem ter acompanhado também pelas notícias do próprio MINC, que foi feita uma eleição para representantes dos colegiados setoriais. Cada área artística tem um colegiado setorial e a eleição dos representantes acabou de acontecer, então também é uma coisa que a gente que tem a contribuir com uma política para a música. Além desses canais de representação institucionais do MINC, existe também a Rede Música Brasil, tem a rede de festivais, ou seja, são uma série de iniciativas e representações que me parece que o momento propício para a articulação de todos esses canais e essas representações é agora, porque o MINC está com uma postura de diálogo com o setor da música. Vocês devem ter visto na abertura aqui da SINC, teve um vídeo do Juca falando da importância não só do evento, mas mostrando essa disponibilidade do MINC para dialogar com o setor da música. Então, para a gente chegar novamente nesse momento de hoje, onde essas coisas todas estão acontecendo, eu vou pedir então para o Kaká fazer um breve histórico de como essas políticas para o setor da música, elas foram se constituindo ao longo do tempo até chegar nesse momento atual, que claro, ainda não temos uma política consistente e voltada especificamente para o setor da música, mas esse momento ele teve um histórico, esse momento que é propício para essa construção, ele teve um histórico. Então eu vou pedir para o Kaká começar contando um pouquinho desse histórico, se quiser falar mais alguma coisa que eu não contemplei aqui, vamos lá, sinta-se à vontade. Obrigada. Bem, bom dia a todos, obrigadíssimo Dani aqui pelas palavras e agradecer também ao Sim, à Fabi, pela importância desse evento que ela está no terceiro ano, né? E acho importante, fundamental, exemplar como organização e como eficiência, né? Então isso acho muito bom e importante. Fiquei pensando aqui e vou adotar, gente, acho que um clima aqui muito descontraído para a gente falar e pensar juntos, porque
eu não sou do Ministério da Cultura, já fui. Hoje em dia eu estou numa situação, sou professor da Unicamp, tenho uma carreira artística e ponto final. Hoje em dia presto uma consultoria para o Ministério da Cultura, né, para pensar isso tudo. Mas o Ministério da Cultura, às vezes eu tenho a sensação que é um mundo paralelo ao mundo real nosso, dos músicos, de quem está fazendo música, de quem está criando festival, de quem está... Então, às vezes, muitas vezes essas falas que vêm do Ministério da Cultura chegam com um formato muito... numa linguagem própria de governo, e que a sociedade civil, isso já é uma linguagem própria, aliás, do Ministério da Cultura, separar governo e sociedade civil. Muitas vezes a sociedade civil não se reconhece nessas formas todas, né? Então, se eu fizesse uma enquete aqui do que a Dani falou agora, quem já ouviu falar dessa tal de Rede Música Brasil, de CNPC, levanta a mão. Meia dúzia das pessoas que estão aqui, que são os militantes, digamos, da música dos últimos de 2003 para cá. Mas o nosso grande setor da música mal sabe como isso funciona, né? E eu acho que isso, na realidade, talvez valha a pena ter uma reflexão mais de longo prazo e mais um recuo um pouco maior, porque a música nunca precisou do Estado, a música nunca precisou do governo, né, de certo modo. É uma frase de efeito, na realidade, que eu estou provocando aqui. Nunca precisou, mas sempre precisou também. Nunca precisou porque a lógica do século XX da música, como ela se organizou como indústria, particularmente a música popular e a música não a música clássica, que daí a gente entra num outro setor, com uma indústria vertical e que organizou isso, o setor musical como do momento que você escolhe o artista até produzir esse artista, lançar o disco e distribuir, tudo isso centralizado em grandes empresas, a relação que a música tinha com o governo era simplesmente pelo produto que foi gerado pela música, que era o fonograma, né? Então, na realidade, se inventou no século XX esse produto, que é aquilo que a gente faz como criação artística, chama o fonograma. E a lógica de relação com o governo, no Brasil a gente está cansado de saber, fala-se muito sobre isso, nos anos 70 é o momento que a indústria fonográfica chega e se consolida no Brasil, nos anos 80 a expansão disso, basicamente a expansão dessa indústria fonográfica desse produto. E a relação que a gente tem com o governo é basicamente por uma associação que chamava ABPD, criada em 1958, para vocês terem ideia, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Disco. Então, qual era o interesse dessa lógica industrial? Era basicamente você ter incentivos fiscais para fazer o teu produto circular mais e melhor, né? Então a ABPD, basicamente nos anos 70, fez um lobby com o governo, que foi a criação, não sei se vocês lembram daquele selinho que tinha nos LPs, que era Disco é Cultura. Era basicamente uma isenção de CMS. Né? Isso não é política pública, né? Isso na realidade é um lobby de interesse de um grupo, né? A gente tem por um lado isso. Por outro lado, a gente tem uma organização e a relação da música com o governo de dois modos. Por um lado, com a arrecadação de direitos autorais e, por outro lado, pela Ordem dos Músicos, que organizou a relação trabalhista dos músicos. Então, grosso modo, dos anos 70, 80 e 90, a gente tem essas entidades que fazem essa interface entre a criação e a produção musical e o governo. A lógica de se falar, ou a retórica, para usar essa palavra, da política pública, ela só começa a acontecer no final dos anos 80. Antes disso não se falava em política pública, não é, Dani? Não faz sentido falar em política pública. Primeiro, a gente não tinha um Ministério da Cultura. Na realidade, o nosso ministério estava vinculado ao Ministério da Educação. Então, quem cuidava das artes no Brasil era a Funarte, que era a Fundação Nacional das Artes. Lá... Se você me permite uma observação, isso também está ligado ao processo de redemocratização, né? Se a nossa Constituição, antes da Constituição de 88, ela não previa os chamados direitos culturais, inclusive, né? Sim. Você só pode pensar em direitos culturais a partir dessa Constituição de 88. Então é evidente que a gente era fora de lugar pensar numa política. Então, tudo isso é só para trazer uma reflexão. Eu sei que eu estou chovendo no molhado para muitos aqui, mas é só para a gente lembrar que o nosso setor musical sempre sobreviveu
do chamado mercado, digamos assim. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter políticas públicas hoje em dia ou pensar essa relação, mas é uma tradição antiga, né, e de conquista. Então ele tem que pensar em duas dimensões, eu acredito. Uma é a dimensão das instituições que foram criadas dentro do governo para representar a música ou criar essa instância de diálogo. E outra coisa é a capacidade que a sociedade civil, o nosso setor musical, conseguiu se articular para criar ou não essas instituições e como ela se relacionou. Acho que isso é importante a gente ter essa memória rápida desse processo, porque, como eu disse, no final dos anos 70, a gente tem, representando a música dentro de uma grande fundação, que foi a FUNARTE, que foi a junção do Instituto Nacional de Música com o CEACEM, que era o Instituto de Artes Cênicas, não me lembro o nome agora exato, e tudo mais. Lá foi a primeira vez que se pensou uma política nacional, que na época não chamava de política, mas um programa nacional de música, com um projeto, por exemplo, que foi o Pixinguinha, criado pelo Hermínio Belo de Carvalho. Vocês lembram do Pixinguinha, né? Que basicamente era a ideia de você, a região onde era muito desenvolvida, São Paulo e Rio, e que sabia fazer um show business, digamos assim, exportar esse saber fazer da música ou da produção musical para o resto do Brasil. Junto com isso, levando um artista reconhecido e revelando novos artistas. Naquele contexto, de 1970, fazia todo sentido você circular com 5 artistas ou 10, 15 artistas, apresentar novos e levar para regiões distantes do Brasil, naquela época chamadas distantes, o Nordeste, Norte e tudo mais, palcos com iluminação, direção, enfim, levar como se faz um show. Eu diria que, de certo modo, até paternalista, porque é um ponto de vista do centro, né, do sudeste, levando quase que as luzes para... mas tudo bem, naquele contexto ainda fazia sentido, porque essas regiões tinham dificuldades ainda muito grandes técnicas de montar um PA, de montar um palco e tudo mais. Depois disso, no processo de redemocratização, como a Dani falou, em 85, foi criado o Ministério da Cultura. E ao contrário do cinema, que sempre foi uma área que dependeu do Estado para a sua produção, a música sempre gerou o seu próprio dinheiro e sempre viveu desse próprio dinheiro. O cinema, pela quantidade de investimento inicial que você tem que fazer para produzir um filme, é muito maior do que produzir um CD. Então você precisa de um afluxo de dinheiro muito grande. E como o nosso modelo também foi muito, de certo modo, francês, que é a presença do Estado como fomentador, no caso do cinema, sempre foi muito forte, isso ligado ao regime militar também, daí a gente não vai entrar nesses detalhes. O cinema sempre teve uma relação política com o Estado estabelecida. Não é à toa que hoje eles têm uma agência nacional do cinema e a música não tem nada. A gente vai chegar nisso, né? Acho que esse é o ponto, né? Mas se você olhar retrospectivamente, dá para entender isso claramente, por duas razões. Uma, porque o cinema precisa de muito dinheiro para acontecer. A música gera até mais dinheiro do que o cinema, mas ela é diluída, ela acontece no varejo. O cinema não, são 12 produções no ano que custam de 1 milhão a 10 milhões ou 15 milhões. E daí você precisa ter uma bala na agulha muito grande. Então, a gente estava dentro desse guarda-chuva chamado FUNARTE, criando programinhas específicos e com uma visão também muito complicada, porque separando, de certo modo, aquilo que era a música artesanal e aquilo que estava ligado às culturas populares, eu olho aqui para o Américo Córdoba, ou aquilo chamado como saber tradicional, e com aquilo, ou seja, uma diferenciação, uma leitura de diagnóstico, como se houvesse mercado e não mercado, né? E de certa forma, isso do ponto de vista teórico pode até ter sentido, mas na nossa música, a música popular, isso é muito flexível, isso é muito complexo. Dizer o que é o limite entre a música de mercado e a música que não é mercado. Isso foi tema de discussão ideológica por muito tempo. Isso, obviamente, trouxe para dentro das instituições do governo isso também como um problema. Então, em determinado momento, a FUNARTE, naqueles anos 70, 80, cumpriu a sua meta, a sua função, que era dar uma certa visibilidade para aquela música chamada independente, ou a música não de mercado, né? De lá para cá, o mundo ficou complexo demais, o mundo foi ficando grande e complexo. Eu lembro quando eu assumi o Centro de Música da FUNARTE em 2009,
a gestão anterior à minha foi da Ana de Holanda, e ela tinha reeditado o programa Pixinguinha. Meu primeiro diagnóstico foi o seguinte: o investimento naquela época, 2007, 2008, foi algo como 3 milhões ou 2 milhões e meio, não me lembro, para fazer rodar, salvo engano, 12 ou 13 artistas pelo Brasil todo, naquele esquema de um show parrudo montado com toda a equipe técnica e tudo mais. Ou seja, está gastando 2 milhões e meio, 3 milhões para rodar 12 artistas em 2007 e 2008. Se eu dou 2 milhões na mão da Raquel, ela faz a festa com esse dinheiro. Ela não faz rodar 12 artistas, ela faz rodar 50, 100, ou um pouco mais do que isso, né? Então isso foi o primeiro diagnóstico que a gente percebeu de cara, que um programa que pensava isso a partir dessa leitura, de que esses artistas precisavam rodar o Brasil e levar esse saber técnico e artístico para o resto do Brasil, era equivocado, né? Não foi à toa que a gente parou com o projeto Pixinguinha e pegou o dinheiro que seria para gastar com ele e pensou em outras formas de utilização. Depois eu posso dar detalhes, eu não quero perder o fio histórico, eu só dei um exemplo, né? Eu estou indo e voltando para a gente pensar. Mas quando foi criado o Ministério da Cultura em 1985, até 2003, que foi o primeiro governo Lula, o que a gente tem é o Ministério da Cultura ainda no processo de institucionalização, né? E pensando ainda muito pouco aquilo que hoje em dia é uma fala muito comum, que é a tal das políticas públicas. E também não vou entrar aqui na discussão ideológica, se isso foi o governo PSDB ou não, de um pensamento de direita ou de esquerda, mas eu acredito que é um crescimento de uma instituição e tem uma tendência. Não é à toa também que foi criada a Lei Rouanet naquele contexto, porque no fundo era a reverberação daquela lógica de que a cultura é evento, e o evento tem que ser patrocinado como o Estado. Ele não tem que pensar isso como uma articulação pública, mas ele precisa simplesmente criar mecanismos de isenção fiscal para facilitar. É como se fosse aquele Estado mínimo, né? Cria as facilidades públicas e deixa que o mercado se autorregula, né? De certo modo. E o contexto da Lei Rouanet foi um pouco isso. Naquele momento ela surgiu com uma eficiência, você não tinha ajuda nenhuma do Estado para pensar as artes de modo geral, e aquilo você criou-se um mecanismo que depois de 18 anos descobriu uma série de equívocos ou de deformações, assim como aconteceu com o ECAD, assim como acontece com a Ancine, assim como acontece com o próprio Ministério da Cultura. Toda instituição tem uma história e tem um processo vivo e orgânico e complexo, né? Deixa eu dar um adendo. A Lei Rouanet, a gente muito hoje discute a validade dela, as distorções que ela causa. Ontem a gente teve um debate bem interessante com o J. Leiva, a Inti Queiroz e a Karina Poli sobre o alcance da Lei Rouanet, né? Então a gente tem um processo de consulta pública onde qualquer um, não precisa ser de nenhum elemento, algum órgão ou uma entidade de representação para você contribuir. Basta entrar lá na página, agora eu não me lembro o site, mas é só colocar revisão PLC que vai aparecer. E, bom, o que da música entrou exatamente desse plano? A gente vai depois esmiuçar essa história, mas especificamente da música, a única coisa que entrou nessas 53 metas são questões ligadas a direito autoral. Então eu acho que cabe agora a sociedade se mobilizar para colocar outras questões, que não é só, a demanda mais urgente da música não é só a questão da regulamentação do direito autoral, né? Mais uma vez, as instituições parecem distantes do planeta Marte, né? E para nós músicos, e o que a gente tem a ver com isso? Como isso vira dinheiro no bolso, como isso vira incentivo, como isso faz rodar a minha música? Nesse momento, o que a gente tinha na realidade, justamente por falta dessa orientação, esse pensamento político, porque estava em construção, a Funarte lançando seus editais, aqueles editais tradicionais, a partir muitas vezes de diagnósticos equivocados e antigos. E esse é o que eu identifico como o principal problema, porque a gente tem que andar, isso infelizmente não tem como. Um lado anda a instituição, o pensamento dentro do governo e o modelo sempre mais democrático e republicano de organização disso. Outro lado tem a nossa ponta, o dia a dia. A gente vive 70 anos, 80 anos, e eu quero ver na minha geração conseguir fazer esse dinheiro circular e eu conseguir ter condições para, né,
efetivamente me utilizar essas políticas públicas. E nem sempre essas coisas andam na mesma medida, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão. Existe essa luta institucional e existe essa questão concreta. Na Funarte, por outro lado, e dentro do governo, isso tudo, como eu descrevi para vocês, é um desenho institucional. A Funarte já trabalhava, naquela época, 2009, e o Ministério da Cultura com orçamento mínimo, com diagnósticos muitas vezes equivocados de como criar editais e tudo mais, então com orçamentos pequenininhos. Quando eu cheguei na Funarte, o orçamento mesmo da minha área para trabalhar com a música no Brasil era algo em torno de 2 milhões, o que é uma piada. Por ano, porque você não faz absolutamente nada, você cuida da música popular, erudita e bandas, que são as 3 coordenações que tem dentro da Funarte. Fazer o quê? Então vamos editar aqueles editais. Foi nesse momento que eu brinco, mas falando muito sério, que no meu entendimento criou-se um grande mecanismo de exclusão no governo, que foi nos editais. O edital é um mecanismo de exclusão, porque na realidade, quando você não tem um pensamento de política pública articulada, você cria regras para excluir as pessoas o máximo possível, porque o dinheiro é mínimo, né? A partir de diagnósticos muitas vezes míopes ou muito pequenininhos, né? Então ele acaba se revelando uma ferramenta muito mais de exclusão do que de inclusão, embora seja uma ferramenta fundamental. Não estou negando ela como um mecanismo republicano democrático de acesso, mas como ferramenta nesse macro pensamento político, se você não tem um grande diagnóstico claro de uma área, ela vira uma ferramenta de exclusão. E assim como a Lei Rouanet, ela não é apolítica, ela é mais um dos diversos mecanismos de uma política que deveria ser ampla e sistêmica, pensando para o setor todo. Né? Essa é a dificuldade, gente, e é isso que a gente está enfrentando hoje em dia. É como criar esse grande diagnóstico da música no Brasil. Não no sentido nacional popular, que existe um único diagnóstico. Ele é feito a partir de regiões e de pontos, e a gente pode articular isso. Mas essa é a dificuldade muito grande. O Plano Nacional de Cultura fez isso num plano muito teórico e importante, foi um marco regulatório fundamental. Agora, nas linguagens artísticas, e no caso da música em particular, a gente começou só a fazer isso. Por isso que com a volta do Juca, o ministro Juca, em 2015, foi retomado isso dentro de um contexto de um grande guarda-chuva chamado Política Nacional das Artes. Isso dentro da Funarte, no modelo também, uma proposta de reformulação da Funarte. E é nesse estágio que a gente está. Corta de novo para 2009. Naquele momento que foi criado o colegiado setorial, existiu uma ação do Ministério da Cultura, criada pelo GIM em 2007, que chamou Feira Música Brasil. A Feira Música Brasil foi uma iniciativa. Naquele momento começou-se a falar em economia criativa, economia da cultura, foi uma narrativa que começou a surgir naquele momento, a ideia do valor econômico ligado à área cultural, e o Gilberto Gil propôs a criação, junto com o Juca, de uma grande feira, que no fundo seria uma feira daquilo que já acontecia no Brasil, com algumas feiras específicas, como a do Ivan Ferraro, que já acontecia lá em Fortaleza, ou o Mercado Cultural na Bahia, ou outras feiras, ou o Porto Musical, que já vinha acontecendo há mais tempo também. Então a ideia seria um grande encontro no Brasil. Aquilo foi organizado na época pela Paula Porta, que era assessora do Juca para essa área de música, nessa área especificamente de economia da cultura, não é, América? E a Paula, na realidade, ela convidou entidades nacionais da música para gerir essa feira junto com o Ministério da Cultura. Então, olha que distorção. Naquele momento, por uma decisão também da diretoria do Centro de Música da Funarte, que era a gestão da Ana de Holanda, ela se recusou a levar isso para dentro da Funarte. Então, ficou uma ação da música sendo feita dentro do Ministério da Cultura. Não vamos entrar no mérito aqui ideológico disso, mas vocês veem como essas instituições elas têm problemas. E no caso da música, e diferente do cinema, a gente nunca teve um locus grande, um grande lugar que representasse a gente. Era uma diretoria pequenininha de uma autarquia, que se chama Funarte, uma Fundação Nacional das Artes, vinculada ao Ministério da Cultura. Essa diretoria nem tem dotação orçamentária, porque isso é ligado direto à presidência da Funarte. Então, a gente está falando de um branquinho da unha dentro do sistema MINC, que cuida da música, que talvez seja a área que gera mais economia e mais dinheiro nas artes no Brasil.
mais do que cinema, aliás. Então, quando foi proposto essa Feira Música Brasil, foi realizada em Recife, com essa parceria das entidades. A ideia, e quem tomou a frente da gestão foi a ABMI, a Associação Brasileira da Música Independente, e a ideia é que depois dessa feira acontecesse todo ano, ela fosse gerida, ou seja, a gestão dela fosse feita pelas próprias entidades do mercado, né? Houve um erro diagnóstico naquele momento, porque tinha que ter uma mão do governo regulamentando isso. Porque quando você solta na mão das entidades de um mercado ainda muito incipiente e muito frágil, de fato aquilo teve muito problema, e com dinheiro basicamente público, 100% de dinheiro público, criando uma feira com um orçamento em torno de 5, 6 milhões, né, ou 4 milhões, não me lembro na época. Em 2009, quando eu fui para a Funarte, a gente fez a segunda edição da feira, mas já sobre uma política da Funarte, e já começando a pensar uma política pública. E daí, naquela ocasião, a gente tinha as câmaras setoriais, várias entidades, uma turma nova que estava acontecendo no Brasil, que a gente não conhecia, que eram os festivais independentes de música. Era muita gente, e era um Brasil jovem que eu não conhecia, vindo aqui de São Paulo e desse encastelado aqui na região sudeste, que estava o Brasil pipocando festivais de músicas, bandas circulando pelo Brasil e buscando a relação com o governo. Naquele momento tinha uma discussão que chamava um grupo no Yahoo Grupos chamado Pró-Conferência de Música, né? E naquela ocasião a gente reconheceu isso, a Funarte, e ampliou e batizou isso como Rede Música Brasil, né? E foi um fórum grande de representação da música. Eu estou toda hora olhando aqui para o Felipe Radset, esquecendo de falar do GAP, que em paralelo a tudo isso que eu estou contando, o GAP desde 2003, não, desde 2006, já vinha fazendo uma ação específica e cirúrgica, que é o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música, o GAP, com o Felipe Radset, Frejá, Fernando Abreu, Tim Rescala e um grupo de músicos do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho específico na área parlamentar. No caso do Radset, eles se especializaram na área da educação musical e aprovaram no apagar das luzes também, não foi isso? Do final do primeiro governo Lula, a aprovação da lei do ensino musical das escolas. Isso não foi regulamentado e até hoje não foi regulamentado, está em aberto, né? E várias outras conquistas. Ao mesmo tempo, é esse período que surgem também as cooperativas de música, muito com o modelo da cooperativa de música, a cooperativa de teatro de São Paulo, e que veio de um movimento político muito específico, que foi o Arte contra a Barbárie, depois foi a lei do fomento do teatro e a criação da cooperativa de música, de teatro, e depois foi criada a cooperativa de música. Então é um mundo enorme, que quando eu cheguei na Funarte, falei, fazer um pixinguinha para fazer circular 15 artistas nesse mundo grande e complexo não faz o menor sentido. Ao mesmo tempo, a Feira Música Brasil passou para a mão da Funarte. Então, a gente reconheceu esse grupo, que era a Rede Música Brasil, formado por entidades nacionais. Então, a gente induziu como governo que, por exemplo, as cooperativas de música de Minas, de São Paulo e de outros estados se reunissem em torno de uma federação de cooperativas. E naquele momento, a gente foi induzindo que a sociedade civil se organizasse em grupos. Então, você que é violeiro, guitarristas canhotos, ótimo, vocês têm uma demanda específica, se organizem numa entidade e venham conversar com o governo. Esse é o mecanismo de representação. É a melhor forma, a única forma que a gente tem de diálogo com o governo. Não teve jeito. Naquela ocasião, em 2009, a Feira Música Brasil foi politizada no bom sentido, porque a gente criou esse grande espaço da Rede Música Brasil, então é um encontro de discussão política, né, para refinar aquilo que já vinha sendo discutido nas câmaras setoriais, né, agora num ambiente um pouco menos duro que tinham nas câmaras setoriais, que como era um mecanismo do governo, existiam regras muito claras de cotas, de regiões, de etnia e tudo mais. A Rede Música Brasil era um espaço mais aberto, e a gente achou que era importante o governo induzir esse espaço aberto. Em determinado momento isso gerou um conflito, né? E depois isso foi resolvido
instância dentro do governo. E na Feira Música Brasil, depois de uma discussão de um ano, conseguimos refinar um documento que foi batizado de Carta de Recife, que eram 10 pontos para uma agenda da música para 2010. Né? O primeiro ponto da Carta de Recife, e nessa Carta de Recife estão todas as entidades, o GAP, inclusive, signatária, da BPD ao Fora do Eixo, da ABMI à Federação das Cooperativas, na época era a União, a BERT, né, que era a União dos Editores Reunidos, dos educadores musicais. ABEM dos Educadores Musicais. A gente conseguiu reunir essas entidades todas, né, e gerou-se esse documento que foi a Carta de Recife, que no fundo era o reflexo daquilo que foi chamado de plano setorial da música no Plano Nacional de Cultura. A gente conseguiu juntar essas duas coisas. Isso foi muito importante. Não é à toa que a Carta de Recife começa com a criação da Agência Nacional da Música. É o primeiro tópico. Lá a gente tem 10 tópicos, para quem conhece, tem na internet, são tópicos genéricos sobre marcos regulatórios, questões trabalhistas, questões de educação musical, fomento, difusão e tudo mais. Né? Então já existia um reconhecimento, na realidade, uma bola, vamos dizer assim, quicando o tempo todo, que é a diretoria do Centro de Música da FUNAT é muito pequena para cuidar da música. Se o cinema tem uma instituição, uma autarquia do porte da Ancine, por que a música não tem isso? Por que a música tem que ficar dividida entre o GAP, brigando parlamentar, numa ação parlamentar para cuidar de questões específicas? Daí vem um dinheirinho pequenininho para a FUNAT para fazer meia dúzia de edital que as pessoas ficam se estapeando para ganhar esse edital. Né? Daí o governo faz uma feira que tem um orçamento maior do que todas as feiras do Brasil. E hoje em dia eu reconheço que foi um erro fazer a Feira Música Brasil naquele contexto. Por um lado ela foi importante pelo evento e pela capacidade de articulação, mas do ponto de vista da distribuição de recursos foi absolutamente não republicano. Porque a Feira Música Brasil e a Melina Rickson, que é a diretora do Porto Musical, sempre disse isso. Ela simplesmente acabou com iniciativas que estavam se firmando com o mercado cultural. Não é a Feira Música Brasil acabou com o mercado cultural, mas a ideia de ter um grande afluxo de dinheiro para uma grande feira do governo enfraqueceu as ações regionais que a gente tinha e muito mais legítimas, na realidade, porque ações feitas com muito mais tempo e construídas dentro de um setor muito mais legítimo, digamos assim. Essas coisas elas acontecem. E os erros de diagnósticos, eu acho que são os maiores problemas que a gente pode ter dentro de um pensamento de política pública. Diagnosticar é a alma do negócio, a gente saber aonde a gente vai cortar. Né? Senão você acaba fazendo senão aquele cirurgião que tira um órgão, esquece um bisturi dentro do operado. E vira e mexe acontece isso nas práticas com dinheiro público e política pública.